gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje é um dia super especial aqui porque finalmente nós vamos conhecer tudo que já sabemos sobre o novo álbum de Dua Lipa que a gente tá carinhosamente chamando de DL3, né? O Dua Lipa 3. Esse álbum vai suceder oficialmente o grandiosíssimo Future Nostalgia, que é, sem sombra de dúvidas, uma das maiores eras musicais que uma diva pop já entregou para os seus fãs aí nos últimos anos, né? Então, assim, expectativa altíssima, poucas informações, um mistério absoluto e a gente vai tentar desvendar tudo isso daí hoje. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, tá esperando o quê? Já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade, que aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos relacionados como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal, com várias estampas lá inspiradas pela Dua Lipa e suas eras musicais. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra e você vai amar. Bom, é importante a gente entender que a Dua Lipa já está produzindo esse álbum já tem algum tempo, viu, gente? E vale lembrar que esse álbum está sendo um disco onde ela está tendo muito cuidado para poder encontrar o que ela quer dizer, porque é um álbum que está recebendo uma expectativa relativamente bem alta por ser o sucessor do Future Nostalgia. A gente vai ter aqui algumas fontes que são internas, alguns rumores, algumas pessoas que já comentaram sobre isso e até a própria Dua falando sobre o assunto, ok? Vamos começar falando de alguns colaboradores que trabalharam com ela nesse projeto. Isso vai valer tanto para compositores, assim como também produtores musicais. A gente tem algumas pessoas voltando a trabalhar com Dua Lipa nessa nova fase, como por exemplo o Andrew Way, que trabalhou inclusive com ela em algumas músicas bem importantes do Future Nostalgia. Temos o Andrew Watt, que fez para ela, por exemplo, Break My Heart e Prisoner. Temos Alison Posey, Caroline Allyn. Temos o Jeff Basquiat, que trabalhou com ela ali no Future Nostalgia como um todo. Até o próprio Mark Ronson é uma pessoa que está sendo cogitada para estar dentro do álbum e ele trabalhou com ela inclusive recentemente em Dance the Night, que foi a música para o filme Barbie, assim como chegou a trabalhar em Electric City. Temos a Sarah Hudson voltando aí também, que trabalhou com ela em Physical, assim como também em Levitating, que são músicas do seu segundo álbum de estúdio Future Nostalgia. A gente tem Emily Haine, o Cos, o Ian Kirkpatrick, que trabalhou com ela em New Rules, assim como também Don't Start Now. Temos também o Grades voltando a trabalhar com ela, que é o produtor de No Goodbyes lá do primeiro disco. Temos a Tove Lo, que trabalhou com ela em Cool e assim também como em Borderline. Temos Dan L. Harley, Tobias Jesso Jr., Kevin Parker e um nome super interessante que é Caroline Polachek. Curiosamente, a Caroline Polachek lançou nesse ano de 2023 um dos melhores álbuns que a gente teve nesse ano. Se por acaso vocês ainda não foram conferir o trabalho da Caroline, vale muito a pena vocês darem uma olhadinha, viu? O disco chama Desire, I Want to Turn Into You. É uma obra de arte. Vale lembrar que a Caroline se juntou com a Dua como ato de abertura da Future Nostalgia Tour, enquanto os outros três compositores e produtores aí foram vistos com Dua Lipa durante todo um processo de gravação. Então, assim, pelos produtores não dá diretamente pra gente definir qual vai ser o futuro da Dua, porque todas essas pessoas trabalham com multigêneros musicais. A gente já viu eles fazendo pop, a gente já viu eles fazendo músicas mais temáticas, mas obviamente eles são pop. Bom, vamos conhecer agora as informações que a própria Dua Lipa deu pra gente sobre o novo álbum, que é um dos pontos que mais a gente está se apegando. Em janeiro de 2022, ela afirmou para o The Guardian o seguinte: escrevi muito, de fato esse álbum está começando a tomar forma. Eu tenho muitas coisas gravadas, esse disco tem uma visão, acho que um nome por enquanto também. Foi muito divertido experimentar para esse projeto. Sempre farei música pop, mas ela tem um som único, é muito emocionante e parece que é um movimento, assim como também
o Future Nostalgia foi. Ainda está numa forma meio bebê, então veremos como isso daí vai progredir até o lançamento do projeto. O Elton John chegou a comentar uma fala que a Dua Lipa contou para ele em uma entrevista também que ele deu no ano de 2022, onde ele afirma o seguinte: a Dua Lipa está se sentindo muito bem, ela está começando a trabalhar cada vez mais no seu novo álbum e eu estou muito animado para ver como as novas músicas vão tomar forma. É algo muito emocionante de esperar por algo vindo dessa artista que eu tanto admiro. Em maio de 2022, ela deu uma entrevista para Vogue e comentou o seguinte: eu definitivamente cresci nesse álbum. No geral, será sonoramente em termos de temas algo mais amadurecido. É como se eu estivesse assumindo o meu poder e não tendo medo de falar sobre coisas. É entender basicamente o que eu quero. Para Vogue Austrália em 2022, ela também falou um pouco do álbum, afirmando o seguinte: enquanto escrevo meu novo álbum, eu me sinto mais ainda liberada de uma maneira diferente e sinto que eu estou finalmente no controle de uma forma que eu nunca imaginei que eu fosse estar. Ainda em setembro de 2022, ela dá uma entrevista para a BBC e comenta o seguinte sobre o novo álbum: estou muito animada com isso, está realmente começando a tomar forma, mas eu ainda estou trabalhando nisso. Talvez algo saia no próximo ano. Tenho que me sentir muito bem com isso, principalmente antes de conseguir lançar qualquer coisa. Em novembro de 2022, ela vai na revista Variety e comenta o seguinte: bem, quando eu estava falando com o Elton, eu realmente senti que estava na metade do meu caminho com esse álbum, mas deu uma guinada completa à medida que eu continuei trabalhando e realmente sinto que agora ele começou a soar mais coeso. O álbum ainda é pop, mas é sonoramente diferente e tem um tema mais lírico envolvido. Passou-se alguns meses e novamente ela fala sobre essa questão do lado lírico do álbum em uma entrevista que ela deu em janeiro de 2023. O álbum tem um tema lírico mais do que sonoro, ainda é pop, eu não vou fugir disso, ainda quero dançar e me divertir e fazer outra grande turnê. É um pouco mais maduro em alguns aspectos, se eu te contasse o título, tudo faria sentido, mas agora temos que esperar. Nessa última fala dela, a gente reparou que ela falou novamente sobre a questão do título do álbum. Assim como a gente falou lá em cima, ela parecia que já tinha um nome para isso já. Então esse projeto vai vir com provavelmente um tema muito bem definido e os fãs estão acreditando que possa se chamar Kaleidoscope. Ela também deu uma entrevista para a Vogue França no ano de 2023 e comentou que o único bebê que ela está pensando agora é o seu novo álbum, quando ela foi perguntada se ela gostaria de ter uma família. Eu ouço muito Sting, que meu pai adorava, e todas aquelas vozes com as quais cresci, como The Police, Stereophonics, Primal Scream, Pulp, Sages e, claro, David Bowie, Prince, Elton John. Eu também adoro La Chanson Franchise, música espanhola. Sou muito eclética, na verdade. Para New York Times Style, ela também comentou o seguinte: o meu próximo disco ainda será pop, porque eu não quero alienar os meus fãs. Eu estou desenvolvendo um novo som que pode ser menos informado por batidas house e disco, mas eu percebo que é uma música ainda psicodélica, meio 1970. O próximo álbum também vai ser mais pessoal. Na Evening Standard, ela fala também o seguinte: eu me sinto mais livre criativamente no estúdio. Escrever e experimentar novos sons sempre me dá uma sensação de libertação. Bom, aí outras pessoas também comentaram sobre o processo criativo do disco, começando com Mark Ronson numa entrevista que ele deu nesse ano de 2023, onde ele afirmou o seguinte: quero dizer, eu ouvi um pouco desse novo disco da Dua e tá incrível. Eu acho que por isso que ela pisa naquela bola de discoteca, porque ela pisou de um jeito tão triunfante que mostra que ela tá pronta para poder seguir em frente. Vale lembrar que ele falou isso para a revista Vulture. O Joey Kentish também deu uma entrevista comentando sobre o novo álbum da Dua Lipa, mas ele falou disso lá em 2021, no começo do ano ainda, onde ele afirma o seguinte: Dua está pensando em um novo álbum que possa ser lançado de uma forma bem diferente do seu segundo e que também seja um disco que proporcione a ela um sucesso de larga escala. Ela estava falando sobre o álbum número 3 quando mal tínhamos o número 2 pronto.
Você pode estar no meio de uma produção e ela já vem, ok, mas o que vamos fazer a seguir? Seus interesses, seu conhecimento, sua sede por aprender coisas novas e de estar no controle faz com que ela cresça cada vez mais. Ela está demorando para realizar esse álbum conceitualmente, mas acredito que ela vai conseguir isso muito bem pela crença que ela tem em si mesma. Bom, é claro que algumas fontes aí vieram ao lado que são um pouco assim, vamos dizer, sem fontes, né? Como, por exemplo, o jornal The Sun, que fez algumas afirmações sobre o novo álbum dela, trazendo as seguintes informações. Em outubro de 2021, eles afirmaram: ela criou ótimas músicas, mas não lançará o DL3 até que ela esteja completamente feliz. Ela está dedicando horas do seu dia para conseguir fazer músicas incríveis. Eles ainda afirmaram 2 anos depois, agora em fevereiro de 2023. O terceiro álbum da Dua é muito pessoal para ela e ela esteve presente em todos os momentos dessa produção. Ela passou centenas de horas no estúdio e escreveu todas as músicas. Isso é muito importante para ela. Dua tem sido muito clara sobre a direção que ela quer fazer e como ela quer se manter muito alegre e se divertindo o tempo inteiro. Mas ela está muito mais reveladora em suas letras. A gravadora também está muito entusiasmada e está planejando uma longa campanha para poder lançar esse disco de uma forma que maximize as canções. Qual que é a conclusão que a gente tira no final das contas disso tudo, né, gente? Tematicamente, tá bem óbvio que o álbum vai vir maduro, tá bem óbvio que o álbum vai vir com discursos que são mais íntimos, coisas que meio que a Dua não fez nos seus outros trabalhos, onde ela projetou muito o outro, né? Dessa vez ela vai falar bastante do eu. Esse álbum pode vir talvez até com um teor político, uma coisa que diferencia bastante o trabalho dela dos outros. Liricamente, foi o que mais me chamou a atenção, afinal de contas, sobre o que esse álbum vai ter. Ela fala muito das letras o tempo inteiro, se não mais do que a própria vibração do álbum. Então eu acho que isso faz com que ela tenha aprimorado o lado de compositora mais do que nunca nas suas músicas. Vocalmente falando, a gente percebe que nas últimas canções que ela lançou aí, que não fazem parte da era Future Nostalgia, ela parecia muito mais confiante do que nunca nas gravações, né? Por mais que o Future Nostalgia foi um álbum que elevou ela a um determinado nível, eu acho que a experiência de turnê deixou ela muito mais, assim, forte na sua entrega. E a gente percebe que aquelas músicas têm exatamente esse ponto. Então eu acredito que esse álbum vai vir com uma forte entrega também dela nos vocais. Sonoramente, o álbum deve vir psicodélico meio anos 70, mas o que isso significa no final das contas? Isso daí tem muitas nuances que podem ser exploradas. A gente sabe que o grande visual da Dua Lipa já foi revelado, ela vai fazer essa era ruiva e ela tá focando muito na estética de caleidoscópio pra gente, que tem ali aquela questão da quebra da visão. Então eu acredito que isso daí vai ser muito explorado, que alimenta a nossa ideia do álbum ter esse título, né, de Kaleidoscope. Eu acredito que muitas possibilidades podem acontecer para esse disco, como por exemplo, o próprio álbum vir de forma dupla, já que ela tá gravando ele há tanto tempo e deve ter uma quantidade absurda de canções. A própria questão dela focar muito nessa dualidade dos seus sentimentos que a gente citou aí em cima com as entrevistas que ela deu, também possa ser algo que seja usado, assim como a própria Beyoncé chegou a usar em determinado momento da carreira dela com a persona I Am versus a Sasha Fierce. Então assim, esse disco pelo jeito vai ser um bom divisor de águas na carreira dela e todo mundo tá surtando. Pois é, agora eu quero saber de vocês. Qual a sua opinião sobre essas informações? Como que você tá sentindo tudo isso? Comenta aqui que eu quero saber. Fechado? Um beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!